Olá, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora é 1h35 e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. O golpe da falsa venda assumiu a liderança dos rankings dos golpes mais aplicados no Brasil. Este ano, 164 mil pessoas já caíram nessa fraude, segundo a Federação Brasileira de Bancos. O golpe da falsa venda funciona da seguinte maneira. Na prática, os criminosos criam páginas falsas que imitam lojas virtuais conhecidas e anunciam promoções enganosas em redes sociais e e-mails para atrair consumidores. O golpe falsa central está na segunda posição mais realizada. É quando o criminoso se passa por um funcionário do banco ou da empresa com a qual o cliente tem vínculo, geralmente por telefone ou aplicativo de mensagens. Ele cria situações de urgência, como supostas movimentações suspeitas, para induzir a vítima a fornecer senhas ou autorizar transferências. Em terceiro lugar, aparece o golpe do WhatsApp. Nesse tipo de fraude, o criminoso obtém o código de verificação do aplicativo por engenharia social e depois pede dinheiro aos contatos se passando pela pessoa. Foram registrados 73 mil casos. Em nota, o diretor adjunto de Serviços e Segurança da FEBRAPAN, Walter Faria, alerta para ter cuidado com os golpes, especialmente nessa época de fim de ano, com datas como Black Friday e Natal. O diretor ressaltou que um dos casos muito comum de acontecer é quando o produto ofertado está com preço muito abaixo do que é vendido no comércio em geral e o vendedor está pressionando para fechar logo uma compra, dizendo que ela pode ficar indisponível em breve. O executivo afirma que a federação e seus bancos associados investem anualmente em cerca de 5 bilhões em campanhas de conscientização em sistemas de cibersegurança para que as pessoas fiquem atentas em fraudes, golpes e práticas que atentam contra a saúde financeira do cliente. E mudando de assunto, o brasileiro está mudando também o seu roteiro de cultura. É cada vez menor o número de pessoas que saem de casa para ir ao cinema, ao teatro ou a shows. Melhor e mais barato é se divertir acionando aplicativos. Essa é a cultura online. Uma pesquisa recente do Observatório da Fundação Itaú revelou que o brasileiro tem preferido o consumo de atividades culturais pela internet. De acordo com o levantamento Hábitos Culturais, 90% dos entrevistados afirmaram ter realizado alguma atividade cultural online nos últimos 12 meses. Entre as práticas mais comuns estão ouvir música, assistir a filmes e séries em plataformas de streaming, além de acompanhar podcasts. O percentual de quem consome cultura à distância é maior do que o de pessoas que participam de atividades presenciais, que soma 84%. O estudo mostra que 4 das 5 atividades culturais mais realizadas no país são digitais, o que indica uma mudança significativa no comportamento do público. Segundo os pesquisadores, o avanço das plataformas de streaming e o fácil acesso à internet tornaram o consumo de cultura mais prático e acessível. Além disso, o ambiente online oferece comodidade, flexibilidade e segurança, fatores que vêm influenciando a migração do público para o meio digital. Entre as razões apontadas para a preferência por atividades culturais virtuais estão o custo financeiro e a preocupação com a violência. Quase um terço dos entrevistados entre 16 e 65 anos afirmou evitar eventos presenciais, como shows, festas populares e idas ao cinema, por conta dos gastos e da insegurança. O preço dos ingressos e o transporte são os custos mais citados e mais da metade dos entrevistados mencionaram o risco de assaltos ou furtos nos arredores dos espaços culturais. A pesquisa também revelou que a violência de gênero é uma barreira para o acesso cultural, especialmente entre as mulheres. Das entrevistadas, 28% afirmaram evitar eventos por medo de assédio ou violência nos locais. As restrições econômicas e de segurança são ainda mais acentuadas nas grandes cidades, onde os custos e a sensação de vulnerabilidade
hoje são maiores. Mesmo com a popularização do acesso digital, as desigualdades culturais ainda persistem. Pessoas com maior escolaridade e renda têm mais acesso a conteúdos online, enquanto o consumo presencial continua sendo privilégio de grupos com melhores condições socioeconômicas. O estudo aponta que o desafio está em garantir que a democratização cultural chegue a todos os públicos, tanto no ambiente físico quanto no digital. E a tecnologia às vezes complica a vida de muita gente. E como todos nós, os bandidos também sabem disso. Por isso, não economizam na hora de aplicar golpes, mesmo alguns bem conhecidos, como o chupa-cabra em pessoas idosas. 5 integrantes de uma quadrilha que atuava com golpes em caixas eletrônicos foram presos nesta quinta-feira na zona leste de São Paulo. A investigação da Polícia Civil iniciou em setembro do ano passado, em Palmital, interior de São Paulo. De lá para cá, um grupo de 7 pessoas foi identificado atuando em crimes por várias cidades do estado. Conhecido como chupa-cabra, o golpe da quadrilha consistia em alterar a boca do caixa eletrônico, colocando dispositivos que prendiam os cartões das pessoas para roubar os dados bancários. O crime geralmente ocorre no fim de semana e o motivo é porque nesses dias não tem nenhum funcionário do banco para impedir. Então, o que eles fazem? Eles ficam esperando as suas vítimas. Esperam as vítimas. Quem são as vítimas? Principalmente idosos. Não sabem mexer tanto na maquininha, apertar os botões, como acontece nos golpes de celular com idosos. É a mesma coisa, né? Então, como eles são mais vulneráveis, os bandidos já ficam lá na espreita. Chegou um idoso ou uma idosa para pegar sua aposentadoria, e eles ou oferecem, como eu falei, ajuda, ou os próprios idosos pedem. Normalmente eles oferecem. E a pessoa, na boa fé, aceita. Poxa, a pessoa está sendo gentil. Não está sendo gentil. E não são gentis mesmo. Muito pelo contrário. Assim que o idoso percebe que teve problemas com o cartão, o criminoso oferece um falso 0800 para que a vítima ligue e relate a dificuldade que está passando ali na hora. O que o idoso não sabe é que do outro lado da linha mais golpistas estão aguardando. No telefone, o bandido se passa por atendente, pedindo as senhas e os dados bancários da vítima, e diz que logo resolverá o problema. Quando o idoso vai embora deixando o cartão preso no caixa, os criminosos, com senha e dados das vítimas em mãos, efetuam um roubo na conta da pessoa. Até o momento foram identificadas 8 vítimas com prejuízo de cerca de R$48 mil. O crime não é novo e, por isso, o delegado Farabolini deixou algumas dicas para quem não quer cair nesse golpe. Não aceitem a ajuda de ninguém, senhores e senhoras que estão me ouvindo. Não aceitem a ajuda de ninguém e não peçam ajuda. Vão no horário bancário, falem com os funcionários ou funcionárias credenciados pelo banco, porque senão são golpistas. Com desfecho positivo dessa operação, a polícia segue agora para as próximas etapas, visando a captura de novos integrantes da quadrilha. Essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Nos veremos novamente às 2h50 com mais notícias. Até logo!